Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê. O Swamiji aqui apresenta, então, a mãe, principalmente quando ela dá à luz ao primeiro filho, aquelas pessoas que têm essa experiência, né, compreendem o quanto a mente da mãe permanece focada no filho, né? Eu nunca fui mãe, mas eu fui pai. Eu lembro quando meu filho nasceu, a minha mente de noite, né, mudou a qualidade do meu sono, porque ele dormia no quarto dele, no quarto do bebê do lado, mas qualquer eu acordava de noite. Então a mente ela permanece focada em algo que você valoriza muito, né? Então a mente da mãe ela fica em samadhi com o filho, né, o tempo todo, porque ela tem um valor muito elevado pela a sua filha, seu filho, né? Do mesmo modo, o valor pelo autoconhecimento, o valor por moksha, né? Mas para isso nós precisamos da discriminação e de vairagya, né? De modo que nós possamos, né, organizar as nossas prioridades de modo inteligente e claro. Portanto, uma pessoa yatata, aquela que se esforça para quebrar, né, este bloco, né, de valores mundanos, insistindo nos ensinamentos dos Upanishads, é a mesma pessoa que se esforça para fazer um Nididhyasana, reservando tempo de qualidade para esta meditação, esta contemplação, reservando tempo de qualidade. A palavra qualidade é importante aqui. A gente reserva um tempo de qualidade. Ah, mas eu não posso, eu tenho tantos outros a fazer, tenho tantos amigos, tantas amigas, tantos, né, compromissos com o mundo, diversões. Então, isso significa que nós não temos um valor assim tão elevado pelo autoconhecimento, pela autoinvestigação e o autoconhecimento. Caso contrário, as pessoas estão interessadas em coisas do mundo, como uma promoção no emprego, né, e outros benefícios mundanos materiais. Ela não consegue, ela não tem uma mente sensível o suficiente para observar os benefícios sutis e abstratos deste processo de elevação espiritual, não? Somente uma pessoa mais refinada ele consegue observar o progresso espiritual de uma outra pessoa. Aquela pessoa que não tem essa sensibilidade, no máximo vai dizer: Nossa, você ficou estranho, você ficou estranha, né? Você está meio estranha, você está deprimida, Mariné, né? Você tem que ter uma mente muito sensível para observar o valor invisível, abstrato deste processo vedântico. Portanto, estude as escrituras, contemple sobre as escrituras. As escrituras irão te beneficiar somente se você fizer o Nididhyasana, fazer o trabalho final. Você não pode parar só no Shravana, você não pode parar só na leitura e no estudo acadêmico. Você precisa de fazer esse Nididhyasana, internalizar o conhecimento, senão você permanece não transformado e não protegido por este ensinamento. Você é mais uma pessoa que possui um conhecimento acadêmico não conformado, não harmonizado com a vida, né? Seu conhecimento é um, a sua vida é outro, né?
É muito arriscado a dependência do mundo, como nós vimos. Aí a pessoa diz: Ah, professor, mas arriscar no Vedanta é mais arriscado ainda. E a gente vai ver muito sobre isso nos próximos versos. Porque, como Krishna diz em outras passagens do Gita, no capítulo 2 ou capítulo 3, nenhum esforço, nenhuma sadhana de um karma yogi é desperdiçada. Não existe nada que você faça neste campo de elevação espiritual que seja perdido, né? Por exemplo, se a Marineia quer iniciar... Não, deixa eu usar o Felipe, que é mais apropriado. O Felipe, ele quer iniciar uma empresa, né, para produzir mais bens, mais dinheiro, mais segurança, né? Então, ele vai iniciar uma empresa, né? Aí ele investe 100 mil para iniciar essa empresa. Aí ele vai indo, vai indo, vai indo. Aí o Felipe ele fica doente. Deixa eu bater aqui na madeira. Ó, um exemplo, não é você não, hein, Felipe? Ele fica doente, aí ninguém pode substituí-lo, aí ele acaba perdendo todo aquele esforço. Ele passou 6 meses montando aquela empresa, perdeu tudo, né? Então, nós, no mundo, né, nesse mundo empírico, nós fazemos diversos esforços para obter sucessos em campos diferentes e muitas vezes nossos esforços são desperdiçar. Quantas pessoas começam pequenos negócios e perdem dinheiro nos Estados Unidos, no Brasil, em todo o mundo? Quando você perdeu, perdeu tudo, né? Mas todo o esforço espiritual que me eleva, nada é perdido, porque o resultado não é um resultado tangível, o resultado é um resultado invisível, é a transformação da alma individual, né? Nós veremos em detalhes isso no próximo arquivo. Verso 37, Arjuna perguntou: Ó Krishna, suponha que existe alguém que é dotado de muita confiança, fé, possui um determinado valor, mas cujo esforço é insuficiente e cuja mente se desviou do Nididhyasana do Vedanta. Ela não consegue, né, fazer esta meditação vedântica que é indispensável para a internalização e retenção do autoconhecimento. Suponha que alguém experimentou, provou, ele tem confiança nas escrituras, coloca um monte de esforço, mas ainda assim ele não consegue realmente aquela qualificação mental para completar o seu trabalho, o seu processo espiritual. Não tendo alcançado Nididhyasana Vedântica, o que ele alcança? Será que foi tudo perdido? Né? Então, aqui começa este outro tema, que é o último tema a respeito, que ele vai entrar em campos que são um pouco mais esotéricos também, mas é o último tema desse capítulo 6, né? Eu vou, tudo bem, é muito arriscado me apoiar no mundo, mas ele me dá uma segurança relativa, uma satisfação sensorial aqui e ali, e agora eu vou apostar as minhas fichas nesse processo espiritual, né? Mas se eu já tenho uma idade meio avançada, né? Eu preciso desenvolver determinadas qualificações, e se eu não tiver tempo suficiente à minha disposição, né? O que acontece com aquele que acreditou, botou fé, botou esforço, mas ainda assim não consegue completar este processo nesta vida, né? O que ele alcança no final das contas, né? Então, o Krishna conclui sua resposta e a pergunta de Arjuna. A questão de Arjuna, que era como lidar com a mente divagante, né? Qual é a solução? Viveka e Vairagya, que nós vimos. E só é possível desenvolver Viveka se nós desenvolvermos um valor sobre a glória desses ensinamentos, o poder libertador desses ensinamentos, como também o poder da Satisanga. O que é o Satisanga?
associação com outros indivíduos interessados neste processo de autoinquirição, autoconhecimento e libertação. Todos nós já ouvimos falar de satsanga, mas como eu costumo dizer, o pessoal corre aqui e ali para satsanga, mas eles estão interessados em quê? Na sanga, né? O conforto da sanga que me dá um sentimento de pertencimento, de família espiritual, né? De amigos espirituais, né? Mas na sanga, raramente as pessoas estão interessadas no sat. Então você vê um monte de satsang atraindo pessoas cujo interesse é na sanga e quase nenhum interesse é no sati, porque raramente nesses satsangs existe realmente um corpo de ensinamento, né, facilitando a compreensão da realidade. Então, aqui ele fala, desenvolva um valor por este processo, e isso somente é possível através da compreensão da glória desses ensinamentos, né? Você precisa ouvir, refletir, ler, estudar, e você precisa de associação de vida. Satsanga, associação com pessoas interessadas no conhecimento da realidade. Você quer se aproximar de amigos. Você lembra, eu falei do meu amigo Chiquinho? Eu me afastei dele por causa da minha vassana espiritual. Quando eu voltava ao Brasil, ia visitá-lo, eu dizia assim, meu Deus, esse é um amigo, como eu pude estar associado a ele por mais de 20 anos? Né? Ele não tem nenhuma vassana espiritual. Então, amigos que têm essa vassana pelo autoconhecimento de verdade, né, irá facilitar. Por quê? No final das contas, nós somos seres sociais, nós precisamos de interagir com outros, né? Ou a gente se interage, né, com base no tititi do dia a dia, que é quase todo ele bobagem mundana, ou a gente interage de modo, né, mais, como é que se diz? Mais relevante, né? Falando sobre aquilo que realmente interessa. Naturalmente, eu não posso falar de satsang, eu não posso falar do Vedanta com o meu empregado aqui, né, que é o meu caseiro, que trabalha 4 horas, 5 dias por semana. Não posso falar disso com ele. Com ele, sobre os bichos, sobre a terra e os problemas, as dificuldades, os obstáculos de proteger as mudinhas. A gente fala de tudo isso, nós temos um relacionamento ótimo, a gente fala o tempo todo, mas a nossa conversa é puramente prática e objetiva. Não é um tititi simplesmente por precisar falar para descarregar, né? Mas as conversas, né? As conversas deliberadas com os meus amigos, que sejam práticas e efetivas ou que sejam significativas, né? No sentido de que elas servem para modos de compartilhar naquilo que é relevante e essencial, que é a busca por Dharma e Moksha, né? A Sangha também é importante, me ajuda, né? Senão eu estaria interessado somente em coisas do mundo, né? Se eu me associo com pessoas materialistas, eu corro o risco de me tornar mais uma, né? A associação com o bem traz o desapego das atividades mundanas. O desapego leva à libertação da libertação da ilusão, surge a constância na mente, o foco, a capacidade de meditação. Esta constância e foco da mente me permite contemplar, e assim a constância desta mente me conduz à libertação, Jivan Mukta, liberto enquanto ainda encarnado. Tá? Capítulo 9 deste texto. Que texto é este? É Bhaja Govinda. Não conheço esse texto. Então, Vairagya, discriminação,
né? Ele faz aqui uma nota: se você se habitua muito com determinadas atividades de entretenimento regulares, você precisa saber que a moderação é importantíssima, porque se você começa a se apoiar muito nesses objetos de entretenimento, de repente, né, você não consegue viver sem ele. Imagine amanhã, se deliberadamente ou não ocorresse um apagão do internet. Nós que agora, né, da 10, 15, 20 anos, estamos habituados a viver, né, surfando, né, no internet, e a gente não teria aquele tipo de entretenimento e possibilidade em nossas mãos, né? Naturalmente, seria um choque devastador para a maioria das pessoas, que as pessoas elas estão dependentes do internet, não somente do ponto de vista prático, mas do ponto de vista emocional, psicológico, o que é um grande problema. Então, tendências, né, se tornam hábitos, hábitos se tornam vícios, vícios se tornam vasanas vinculativas, né? E assim nós permanecemos prisioneiros, servos desta ignorância, né? Portanto, a importância de nós fazermos um inventário das nossas valores, determinando as nossas prioridades e as nossas associações. O Vedanta muito frequentemente apresenta a associação como o primeiro tijolinho na edificação da minha elevação espiritual. Associação com Sattva, associação com o sábio, associação com as escrituras, né? O ego humano ele tende a se associar com aqueles que são mais ignorantes do que ele, porque isso, né, dá uma sensação de superioridade ao ego ignorante, ignorante espiritualmente, tá? Por isso eu coloco, entre outras pré-qualificações, a humildade de me associar a alguém que seja um sábio, bem mais sábio do que eu, porque o meu objetivo não é simplesmente nutrir o meu ego, mas é crescer. Satsanga também é muito importante. Assim, com esta banda pariharaha, o obstáculo, os obstáculos e a remoção dos obstáculos, o tópico do Upasana, o tópico da meditação do capítulo 6 encerra. Na verdade, com isso termina o inteiro sexto capítulo que trata da meditação. Nós precisaríamos terminar, né? Então, todo mundo a casa, né? Mas, lamentavelmente, o Arjuna, ele decidiu dar continuidade a esse capítulo 6. Apesar de todo o incentivo intelectual, psicológico e moral do Krishna, o Arjuna ele desenvolveu uma tendência pessimista. Ele pergunta: e aí, o que vai acontecer comigo, né? Será que eu vou perder tudo? Isso tudo é fundado no quê? Num pessimismo que ele desenvolveu, que lhe diz que eu não vou conseguir desenvolver uma mente capaz de completar esse processo de autoinquirição, de autoinvestigação. Eu não vou conseguir obter o foco necessário para este Nididhyasana do Vedanta. Então, este pessimismo fez com que Arjuna colocasse aquelas perguntas: mas se eu não conseguir, o que vai acontecer comigo? Será que todo o meu investimento vai ser perdido? Será que aqueles 100 mil reais que eu investi vai todo ele para o ralo? Não. Krishna apresentou o problema, apresentou, né, os obstáculos, né, que são os problemas e as soluções, mas
Arjuna continua negativo, achando que ele não vai conseguir neste nascimento. É este pessimismo, esta autodesconfiança, falta de autoconfiança, né? É parte da fraqueza humana. Por isso que nós vimos no capítulo 6 aquele verso lindo, maravilhoso, que dizia assim: o homem deve elevar-se por si mesmo, não deve se rebaixar. A autoconfiança, a confiança de que sim, eu sou capaz de completar este processo e me libertar desta ignorância cósmica universal. Se outros o fizeram, eu também posso fazer. Jamais podemos nos deixar abater por este grande inimigo que é a falta de autoconfiança, né? Jamais menospreze o seu poder. Nunca seja um falso, como é que se diz? Um tímido, falso, aquela humildade falsa, né? E, né, procura apresentar uma aparência de ser humilde, mas é uma falsa humildade. Eu não lembro bem como se diz isso em português. Falsa modéstia, não é? Isso, obrigado. Tá, a falsa modéstia, né? Jamais caia naquela coisa, não, não, não. Não significa que você precisa desenvolver, né, vaidade, né? Simplesmente, não, não, não. Vocês devem ter ouvido eu dizer que, né, no meu processo, bem antes do Vedanta, bem antes do autoconhecimento, sempre que eu caía, eu me levantava e dizia, não importa quantas vezes eu caia, eu jamais abro mão dessa convicção de que eu sou a consciência, tudo é a consciência e eu sou livre, eu não sou esse corpo-mente cheio de defeitos. Não? Então, essa convicção, né, de que eu não posso ser derrubado, eu confio nesta declaração de identidade. Mas se você não tiver, Ishwara se torna impotente. Ishwara diz assim, nossa, eu estou fazendo de tudo para motivar, encorajar, né? Estimular, inspirar, apresentando todos os ensinamentos, um karma favorável, um guru competente, né? E assim, todos eles, as escrituras, Ishwara e o guru, se tornam incompetentes, impotentes diante deste sentimento de negatividade, pessimismo na mente de Arjuna. Por isso, Arjuna fez aquela pergunta: nesta vida eu não consigo, agora o que que eu quero? Eu quero saber o que que eu ganho para a próxima. Nessa vida eu não consigo, mas eu tenho que ter um seguro, uma segurança de que todo o meu esforço aqui, ele sobrevive à morte do corpo físico. Já que eu não vou conseguir moksha nesta vida, eu quero na próxima vida, eu quero numa dessas locas celestiais. Será que eu vou ter que começar do zero de novo? Né? Será que eu vou ter que iniciar da pré-escola, do jardim de infância, né? Será que eu vou voltar do mesmo modo que eu cheguei nesta vida? Firmemente auto-ignorante, sem nenhuma qualificação, tendo que passar por esforços enormes para chegar onde nós chegamos, né? Eu sou um homem de negócios, eu tenho que fazer um planejamento aqui com base no meu investimento e no meu retorno, né, Felipe?
Quero saber como será o meu próximo nascimento. Eu estou preocupado. Por causa deste pessimismo de Arjuna, ele faz outras três questões, verso 37, 38 e 39, que irão estender este capítulo 6 por mais uma classe ou duas nossas, né? Aqueles que fracassaram no objetivo moksha, mas aqueles que fizeram esforços enormes, lutaram neste campo espiritual para derrotar essa ignorância cósmica, mas ainda assim não tiveram sucesso, né? Eles foram reprovados, não conseguiram, né? Essas pessoas, elas devem se sentir fracassadas, elas devem se sentir de mãos vazias, né? O que acontecerá com ele no seu próximo nascimento? Nós estamos falando de Arjuna, mas Arjuna é um símbolo da humanidade, né? Nós estamos falando da experiência humana, né? Quando nós abraçamos esse processo espiritual, esses pensamentos, né? Eles escorrem em nossas mentes, né? Ele não conseguiu, ele fracassou, mas não existe o fracasso para o Karma Yogi, não existe o fracasso para os buscadores de Dharma e Moksha. Todo e qualquer esforço, ele produz um punha invisível que não é perdido. A mente, ela não morre com a morte do corpo físico. Ela renasce da onde ela deixou o corpo físico. Naturalmente que ela tem que esperar o bebezinho se tornar uma criança, torna disponível, mas a mente, a nível causal e sutil, ela deixa o corpo com e ela volta ao nosso próximo corpo com a mesma mente. Uma mente purificada, uma mente refinada. Por isso que cada nascimento dentro da mesma família pode ser tão diagonalmente, né, oposto. Às vezes eu cito o exemplo entre eu e meu irmão. Eu nasci com uma diferença de um ano e poucos meses do meu irmão, e tendências completamente diferentes, né? Ele é uma pessoa super séria e dármica, né? Ele obteve sucesso no mundo, materialmente, e eu com a minha vassana espiritual. Mas nós recebemos o mesmo ambiente, né? O mesmo meio ambiente, a mesma escola, os mesmos professores, a mesma cultura, a mesma cidadezinha em Niterói, né? Tudo igual, mas já do início nós éramos duas entidades muito diferentes. O que que faz, né, duas pessoas, né, recebendo o mesmo condicionamento, o mesmo ensinamento, né, a mesma cultura, elas já serem tão diferentes? Naturalmente, as mentes eram diferentes. Mentes diferentes que elas voltam, assumem um outro corpo, num outro tempo, numa outra cultura, de acordo com os seus méritos e deméritos, né? Então, o indivíduo não fracassa, não existe fracasso neste processo de elevação espiritual. Este é o ponto mais fundamental, não existe fracasso, tá? Não existe fracasso. Mas é tão difícil tudo isso, assistir às aulas, lembrar das aulas, fazer nididhyasa, eu não consigo encontrar tempo, a minha mente não consegue ficar focada sozinha, isso e aquilo, né? Os obstáculos são de três tipos, como nós sabemos, né? Nós dizemos sempre Shanti, 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 antes de nossas aulas, como uma prece, né? Pedindo que o universo possa corroborar, removendo
pelo menos parcialmente, os obstáculos que impedem a assimilação e compreensão da minha real natureza durante uma aula do Vedanta. Tá? Então, nós temos os três níveis, né, de obstáculos, os meus obstáculos pessoais, as minhas limitações, as minhas carências de qualificações, elas são obstáculos. A minha mente dispersiva, né, vagante, sem foco, é um obstáculo, né? Então, Prof- que, Quechua, quem é que está falando? Oi, professor. Oi, doutor. É, eu ia falar assim, não existe fracasso desde que a gente não desista, né? Porque há passos para trás, às vezes as vássanas nos capturam, né? E você fala, puxa, entrei nesse lugar de fofoca, ou entrei nesse lugar de raiva, ou entrei. Então, eu às vezes dou passos para trás. Se eu estou longe das escrituras, eu naturalmente posso me afastar disso e, enfim, não sei, porque eu fico pensando um pouco nisso, né, professor? Tem alguns passos, às vezes, para trás de associações que você faz, de repente, em algum momento, e se pega engajado ali no mundo. Mas desde que você não desista desse caminho, que seja o seu desejo mesmo, aí Sim, isso pode ser só. dito também. Isso também pode ser dito, né? Existem passagens nos ensinamentos que dizem que uma vez que nós tivemos o mérito da exposição desses ensinamentos supremos, né? Uma vez que a gente entra nesse Upanishádico, sabendo que a realidade suprema é a única forma de felicidade, segurança e libertação, e se ainda assim a gente vira as costas e volta para o mundo, que é quase impossível, né? É como se nós estivéssemos cometendo suicídio espiritual. Então, este é um conceito que pode ser dito, né? Pode ser considerado, porque eu estive em contato, de qualquer modo, eu tinha minhas fraquezas pessoais inerentes a mim mesmo e eu decidi cometer suicídio espiritual. Tá? Por outro lado, a gente tem que ver que mesmo que no momento de fraqueza a pessoa, né, cometa este suicídio espiritual, não necessariamente significa dizer que as sementes, né, as sementes dos Upanishads, as sementes da verdade, não foram plantadas nesta alma individual e que talvez elas possam germinar num nascimento futuro, tá? Então é por aí, a gente não quer desistir, é difícil desistir uma vez que nós estejamos, né, mais profundamente envolvidos neste processo, mas tudo é possível, né? Então, nós temos esses três obstáculos, meus obstáculos pessoais, né? E o outro são os obstáculos que existem, né, no meio ambiente, não somente de outras pessoas, mas, né, das leis do campo, né? Pode acontecer qualquer coisa do ponto de vista físico, né, que me impeça, né, não somente um problema de saúde, né, mas problemas, né, como cataclismas, né, entre outras possibilidades possam ocorrer. Então, nós falamos três chantes que se referem às minhas limitações, às minhas carências de qualificações pessoais. Aí outros obstáculos são obstáculos que eu sei que existem, elas são inerentes ao campo dármico, mas que ainda assim eu não tenho controle sobre eles, né? Eles pertencem a Ishvara, o karma, né? O karma pessoal, o karma coletivo, né? As forças da natureza. E existe um terceiro nível de obstáculo, que são os obstáculos cósmicos mesmo, né? São coisas que possam representar um obstáculo a conclusão deste meu processo, mas eu nem sei quais eles são, porque aquilo que eu sei de Ishvara é muito pouco, né?
O indivíduo pode colocar muito esforço, ele tem essa confiança, como a Arjuna disse, ele é sincero, né? Ele não é aquele de dar sempre uma desculpa para não estar presente nas aulas, né? Não é falta de interesse, mas apesar da sinceridade, né? Ele não consegue devido a determinadas obstruções, ok? Em geral, essa obstrução referente à obstrução do campo nós costumamos dizer, de modo mais simplificado, que é o parábada, né? Existem três níveis, quatro níveis de obstáculos, visto de um outro ângulo, né? Os meus obstáculos pessoais, que é excesso de rajoguna e tamoguna, né? Aí existe o outro obstáculo, que é excesso de sattvaguna, que me faz permanecer preso na bem-aventurança do silêncio. E o outro obstáculo que é o parábada. Às vezes a pessoa ela tem uma boa mente e ela tem né, um equilíbrio bom entre sattva, rajas e tamas, mas ela tem um karma problemático, né? Então, a parábola do indivíduo pode ser um obstáculo. Tá? Que parábola? Como assim? Parábola? É simplesmente a minha circunstância de vida é tal que eu tenho 5 filhos e 2 mulheres, tenho 2 empresas para manter tudo isso em pé. Eu já pensei em abandonar tudo e todos, mas o meu professor, o meu guru disse que é melhor não. É melhor aceitar essa parábola e continuar fazendo todas essas atividades que não me permitem fazer este Nididhyasana do Vedanta, mas com a atitude do Karma Yoga. Então, parábada pode ser também um obstáculo, né? Do ponto de vista desta análise aqui, né, obstáculos cósmicos, pode acontecer, né, um meteoro ou uma inversão do polo magnético, alguma coisa assim, que faça da vida neste planeta um próprio inferno. Nos dias de hoje se fala, talvez nós estejamos próximos de uma inversão do polo magnético. Então, se acontece um fenômeno deste tipo, né, naturalmente fica difícil para a maioria das pessoas concluir esse processo, né? E o Swami apresenta aqui uma passagem no Vivekachudamani, um comentário do Shankaracharya que diz: aqui estão as 3 coisas que são realmente raras e são devidas à graça de Deus: um nascimento humano, um valor e um desejo pela libertação e associação com um professor competente e honesto. Nas palavras do Viveka, do Shankaracharya, um nascimento humano, um anseio pela libertação e o cuidado protetor de um Saibo Guru. Cuidado protetor. Eu fico curioso de ver como as pessoas, a maioria das pessoas no Vedanta Brasil não compreende o valor do Guru, entendeu? E a importância da associação com o Guru, com o seu Guru, um Guru vivo, presente, disponível para esse contato, te protegendo daquelas derrapadas na curva, de novo, naqueles deslizes na maionese, para usar essas expressões da língua portuguesa brasileira, né? O cuidado protetor, o professor deve estar ali, né, observando e cuidando, né, expondo os ensinamentos, sem interferir na vida do indivíduo, naturalmente. Mas não. Se possível, a pessoa vai jogar fora o professor, vai entrar no processo autodidático de estudar autoimagens, né, do ego. Então, o nascimento humano, um desejo por moksha e um guru honesto e competente são as graças mais elevadas. Buscar a espiritualidade requer um purva yana, um punha monstruoso, purva yana, um nascimento, né? Com muitos méritos favoráveis, com muitos punhas.
São méritos da onde? Da onde eu recebi esses méritos? Ah, o pessoal diz que é tudo uma loteria. Não, este é um universo estruturado de modo muito preciso e inteligente e organizado, é meramente, puramente meritocrático. A gente sempre obtém aquilo que nos serve. Aquilo que nos serve para quê? Para aprender determinadas lições que irão nos conduzir a esta sabedoria espiritual que liberta. Então, devido a alguns obstáculos, eles não conseguir o resultado, o fruto final, que é a internalização e a retenção do autoconhecimento que liberta, né? O que vai ser desta pessoa? Será que foi tudo foi perdido, né? Será então que ele vai obter um nascimento inferior porque ele foi reprovado, porque ele não completou o seu processo? Não. Nada é perdido no campo da elevação espiritual. Como vai ser o próximo nascimento? Um nascimento superior, numa família dármica, né? Numa família religiosa, espiritual, num, num país, né? Numa cultura, né? Favorável também, né? Num tempo, né? Melhor do que o tempo do Kali Yuga, né? Então, o nascimento ele vai depender da qualidade da nossa mente. Nada é perdido. Como será o nascimento próximo? Ele expôs o seu pessimismo e tudo bem, né? Isso serve para todos nós. Cristo está querendo fazer todos os esforços para ajudar a Juna a se mover, né? A não permanecer paralisado. Mas Arjuna parece ser como aquele cavalo. Portanto, Arjuna assim explica e justifica o seu pessimismo no próximo verso. Vou só fazer esse próximo verso e aí a gente termina. Aqui o Swami, antes de entrar no próximo verso, ele faz, ele faz uma exposição mais esotérica, que é muito relevante dentro da cultura hindu védica, né? Na qual as pessoas claramente e firmemente elas acreditam na reencarnação. Eles acreditam nessas locas superiores nas quais a alma individual repousa por um período de tempo, né? Então, todos esses conceitos, eles fazem parte da cultura védica, da cultura hindu, né? Então, Arjuna, ele está abordando Krishna, né, a respeito disso. Ele chega no campo da busca espiritual, ele segue as sadhanas prescritas, né? Mas ainda assim ele tem medo do fracasso. Ele acredita que existem locas superiores e inferiores, e na mente do buscador ele acha se ele for reprovado, ele vai ter que cair numa loca inferior, né? Arjuna se identifica com a maioria da humanidade e apresenta o seu pessimismo nesses próximos versos. Arjuna diz: suponha que uma pessoa que chegou no campo espiritual abandonou todos os rituais védicos, abandonou todas a religiosidade mais elementar, né? Parou de fazer os pujas, os tapas, né? E ela se moveu no Jnana Yoga, no Jnana Marga, né? O caminho do conhecimento, o caminho do Jnana Yoga Vedanta. Isso é uma questão importante.
Porque quando nós estamos totalmente focados na espiritualidade que envolve ações e o ganho dos resultados, a gente tem um consolo, né? Que pelo menos eu estou produzindo um punha, né? Um punha tangível, um punha que pode ser que é mesurável, ok? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu quero resultados favoráveis, eu estou seguindo as leis e os princípios do Dharma e minha vida está sempre melhorando. Eu estou sendo graciado pelo Criador Ishvara, né? Então, o indivíduo acostumado a todo esse aspecto do yoga ritualista, né, dos pujas e de todas as outras sadhanas que produzem punhas mais tangíveis, ele fica com medo, assim, nossa, eu vou abandonar tudo aquilo que ele faz para colher o resultado, que é uma experiência ou uma circunstância favorável, eu abandono tudo isso e agora eu vou para o Jnana Yoga. O Jnana Yoga diz que produz moksha. E se eu não colher esse moksha, então eu parei de colher todos aqueles punhas tangíveis inerentes a ações e seus resultados experienciais. Esse é um mecanismo que funciona na mente humana. As pessoas, quando chegam no Jnana Yoga, elas, sabendo ou não, elas têm esses pensamentos. Tudo aquilo que eu estava fazendo antes estava produzindo um pala, um resultado tangível. E agora eu estou apostando no tudo ou nada, né? Eu estou apostando no moksha, no autoconhecimento, através desta compreensão sob a luz das exposições dos Upanishads, né? É tudo ou nada. E se eu fracassar aqui, então eu perdi todo o punha que eu poderia estar produzindo através de ações e seus resultados, né? Não é uma discussão muito leve, ela representa, né, pensamentos que existem na psique humana dentro do contexto deste campo espiritual. Então, eu abandonei o caminho da ação e dos seus resultados e eu entrei no Jnana Marga. Eu estou com fé neste processo, mas no meio tempo eu parei de investir as minhas fichas nas ações e seus resultados, eu estou investindo todas elas no Jnana Marga, né? E se acontece que eu fico doente? E se acontece que eu perco, o meu professor morre? Ah, se acontece que o internet, né, desaparece, não tem acesso aos ensinamentos? E se acontece um parábada desfavorável, né? Estou apostando tudo nisso e aí como é que eu fico no meio do caminho, né? Se existem obstáculos que eu não consigo prever, são invisíveis, são chamados Adi Daivika Pratibandha. Qualquer que seja o obstáculo pode, né, impedir que eu possa colher o resultado que é moksha. Embora eu estivesse botando toda fé e sinceridade, muito esforço. Então o indivíduo faz um passo para trás e o que que ele diz? É melhor eu ser um investidor moderado e investir em ambos os campos. Eu faço um investimento no mundo, me apoio no mundo, faço um investimento nas yogas de ações, através de todas essas práticas ritualísticas e pujas e muitas outras, mântricas. Faço tudo isso que produz um punho mais tangível e invisto um pouco das minhas fichas no Vedanta, neste processo chamado Shravana, Manana e Nididhyasana. Então, subconscientemente, todo mundo pensa de distribuir os riscos do investimento. Aí nós vamos entrar numa conversa linda, maravilhosa, que vocês já ouviram eu citar aqui e ali, que será minuciosamente apresentada pelo Swamiji, e eu irei expô-los minuciosamente, porque muito brilhantemente apresentado. O fato de que o punha mais elevado é o punha mais invisível, tá? Que é o melhoramento e a elevação, né? Refinamento e elevação
na alma individual. Muito embora não seja um punho tangível, não seja um punho mesurável, ele existe na qualidade da mente que vai se purificando e refinando, a sabedoria do indivíduo que vai crescendo. E isso é algo que nós jamais iremos perder. Então, quando nós pegamos o caminho do Vedanta e do Upanishads, nós queremos moksha, mas como eu digo muito frequentemente, existem frutos que são subprodutos do moksha. O meu objetivo final é moksha. A minha destinação final é moksha. Mas existem subpalas, subresultados. Existem frutos que são subprodutos que eu vou colhendo sempre. E esses frutos é o aprimoramento, o melhoramento, a purificação, o refinamento da alma individual, da mente, do complexo corpo-mente. É um subproduto que existe. É por isso que eu digo frequentemente que não existe purificador ou não existe nada que é espiritual do que o Jnana Yoga do Vedanta, porque está sempre abordando a causa raiz da problemática humana. Tá? Então, nós vamos ver tudo isso muito detalhadamente, os subprodutos daquilo que é o meu objetivo final, moksha, mas como eu ganho moksha, aquilo que eu costumo dizer, eu costumo chamar de bônus, existe uma infinidade de bônus que eu vou ganhando antes deste autoconhecimento ser claro e firmemente retido. Tá? Então, isso é o que? Uma força mental, emocional, psicológica, capacidade superior de discriminação, de desapego. Tudo isso cresce na mente do estudante do Vedanta. Tá? São os subprodutos. Então, se eu não ganho moksha nessa vida, eu falo assim, já ganhei tanto. Se não for nesta vida, vai ser na próxima. Então, nós permanecemos aqui. A próxima aula, para aqueles de vocês interessados, é na terça-feira, né, Marcelo? É um segmento de 1 hora, mais ou menos, das 7h30, que parece ser um horário melhorzinho um pouco. 7 era um pouco cedo para a maioria. Chora permitindo. Né? Tudo bem, Marinéia? Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Obrigado, meus queridos do Vedanta Brasil. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração
exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.